Bíblias. 1 Timóteo. Irmãos, esses estudos que estamos fazendo, eles são determinantes, porque eles estão pontuando nossa filosofia de ministério da nossa igreja. Então nós estamos buscando nos ensinamentos que o Senhor deu para a sua igreja, analisando o contexto de cada situação e as ordens da palavra de Deus. Agora vamos lembrar que a palavra de Deus, ela é atemporal, ela é eterna. Então, não estamos presos a situações daquelas épocas, não estamos presos a situações destas épocas, e não estaremos presos a isso hora nenhuma. Porque a palavra de Deus, ela é para sempre. No estudo de 1 Timóteo, eu quero ir relembrando as coisas para a gente não perder a conexão dos assuntos. Vamos lembrar o ministério que Paulo passou por Éfeso, treinou uma liderança, ficou 3 anos lá, voltou. Essa liderança foi sofrendo a pressão das heresias, dos hereges. A igreja foi caminhando para trás, cedendo espaço para heresias e o mundo. A liderança foi se diluindo e Paulo envia Timóteo para Éfeso para resolver essa solução, para trazer solução a essa situação. E ele escreve essa carta para Timóteo seguir esses quesitos para estabelecer a igreja. A vida da igreja precisa ser marcada. É só lá em Éfeso que a igreja precisa ser marcada dessa maneira? Não. Nós também. E Timóteo chega lá, o que ele encontra? Uma igreja subvertida pela liderança feminina. Subvertida por quê? Porque a palavra de Deus deu esta obrigação ao homem. É um privilégio ser o porta-voz da palavra de Deus. Então esse é o contexto. E lá na carta de Timóteo, capítulo 1, nós vimos que a prioridade número 1 é instrução doutrinária. Na nossa igreja temos nos empenhado muito em instruir doutrinariamente. Essa é a obrigação número 1, prioridade. Número 2, homens de oração. Podemos melhorar. Número 3, padronização feminina na adoração. Podemos melhorar também. Vamos ver por quê. Quais são os quesitos, quais são as orientações da participação feminina no culto público, na assembleia, na adoração a Deus. Isso nós já vimos, gente. Eu só quero relembrar para a gente não perder a sequência dos fatos. Número 1. O trajar, o vestir tem que ser decente. O embelezamento, mas que não pode se embelezar. Embelezamento com modéstia e bom senso. Esse é o padrão da mulher cristã. É necessário viver uma fé frutífera de boas obras. Uma fé produtiva, uma fé em ação. Número 3. Demonstrando submissão e sua participação na adoração pública.
E isso eu marquei aqui. Demonstrando submissão. O que é demonstrar, gente? É ser visível. Então é necessário demonstrar essa submissão na adoração, no culto. Então vamos ver isso daí, que esse versículo aí, bom, eu vou ter que ler mais para frente. Vamos lá. Não exercendo o papel de liderança masculina na adoração pública. Então, Deus constituiu os homens para ter funções na adoração pública. E a mulher não pode substituir o homem nessa questão. Já estudamos isso, só estou relembrando. Isso por quê? Porque em razão do padrão que Deus estipulou lá na criação, quando ele criou Adão, tá? Ele determinou que Adão deveria ser o cabeça da mulher, lá no Éden. E a consequente usurpação da mulher desse padrão de Deus. Eva usurpou esse padrão e foi enganada por Satanás nesse ponto. Então, precisamos ter essa observância, mulheres. A primeira mulher já foi enganada nesse ponto. Agora, qual foi a consequência que isso gerou para a mulher? Foi grave. Porque para que a mulher tenha direito de participação espiritual na vida da igreja, elas devem ser avaliadas em sua maternidade em especial. Qual o ponto principal de avaliação da mulher? Seu papel de mãe. O que tem se tornado secundário na nossa sociedade. Estão terceirizando o papel da mãe. Terceirizando para as escolas, para as creches, para as babás. Então, aqui nós temos um problema sério. Lembrando que as mulheres vão ter que prestar conta a Deus dessa questão. E por trás disso, existe ainda uma ordenação. Ela ser auxiliadora idônea do marido. No quê? No papel sacerdotal do marido de servir a Deus. Para refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus neste mundo. Criando seus filhos e vivendo com fé, amor, santificação e bons senso. Isso que está em 1 Timóteo. Vamos ler o versículo 12 do capítulo 2. 11, aliás. Volta 1. A mulher aprende silêncio com toda a submissão, demonstrando submissão. Esse é um ponto de referência que nós vamos trabalhar hoje. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 11. Agora, precisamos lembrar de algumas coisas. Essas orientações que acabamos de ver em Timóteo, elas são orientações que não dependem de tempo e cultura. Isso é determinante para o bom entendimento da Escritura. Isso que ele falou no Éden não dependeu de tempo nem de cultura. É válido lá em Éfeso, é válido lá em Corinto e é válido aqui. Não depende do tempo, da época que acontece, e não depende da cultura. Ah, lá eles eram judeus, aqui nós somos brasileiros. Não depende disso. É uma ordem para o ser humano, que é cristão. Okay? Isso é determinante, meus irmãos. E vocês vão ver por quê. Vou comentar isso. Então não depende de tempo e cultura. 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem está falando aqui?
apóstolo Paulo. Vamos lembrar que o capítulo 9, ele falou da liberdade cristã. E Paulo usa ele mesmo como exemplo de uso da liberdade cristã. No capítulo 10, ele continua falando do mau uso da liberdade cristã, demonstrando o mau uso que os hebreus tiveram no passado da sua liberdade. Então ele está abrindo os olhos. E agora ele chega no capítulo 11. Sede meus imitadores. Presta atenção no capítulo 9. Eu sou o exemplo, como também eu sou o exemplo de Cristo. Vamos lembrar que ele é um apóstolo. Ok? Dentro dessa questão da liberdade cristã, é que é trabalhado no capítulo 11 de 1 Coríntios. Versículo 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Aqui está uma das chaves. O que eles estavam retendo e que nós precisamos reter na nossa liberdade cristã? As tradições apostólicas. O ensinamento apostólico. Vamos lembrar que os apóstolos são a coluna da igreja. As cartas são apostólicas, são cartas para estruturação da igreja. E aqui nós estamos numa carta de estruturação da igreja. Lembrando que o contexto aqui em 1 Coríntios era um contexto também que estava dando problema com mulher. Lá em Éfeso, as mulheres estavam sendo líderes, estavam sendo pastores. Em Corinto, aquela questão que nós acabamos de ver no versículo 11, elas não estavam demonstrando submissão no culto público. Dentro do mesmo problema. O contexto de 1 Coríntios é um contexto onde a cidade de Corinto, já no outro continente para cá, numa cultura grega, totalmente grega, a Macedônia. Lembrando que Corinto, lá tinha o grande templo das 1000 prostitutas, e elas raspavam a cabeça. Então, as prostitutas templárias eram identificadas pelo corte de cabelo raspado. E algumas dessas mulheres foram se convertendo. Converteu, foi para a igreja. Só que vamos lembrar que dentro do contexto de Corinto, e o contexto daquela época, inclusive não só em Corinto, existiam as garotas de programa, as retairais. Elas eram instruídas em toda a filosofia, conhecimento político, eram instruídas em todos os conhecimentos para ser damas de companhia das autoridades. As autoridades da época não iam para festividades com sua esposa, ia com a dama de companhia, que se assentava na mesa e conversava os assuntos que eles conversavam na mesa. Essa instrução não era dada para as outras mulheres. Agora, você pega mulheres que estavam acostumadas a conversar, a tratar dos assuntos de qualquer nível, chegou na igreja, queriam também tratar dos assuntos lá dentro. Do grupo. Aí começou a dar problema. Esse é o contexto. Nós precisamos entender as coisas dentro do contexto que está acontecendo. Muito bem. Será que é diferente hoje? Com tantas conquistas do movimento feminista? Você pode ver que as conquistas são contrárias à palavra de Deus. Onde coloca-se
a mulher numa condição de superioridade, quando a Bíblia não trata nem homem nem mulher como um superior ao outro. Isso nós vemos na descrição da palavra auxiliador idônea, alguém igual. Agora, com tarefa diferente diante de Deus. E aí começam os problemas. Por quê? Porque os homens não estão cumprindo o seu papel sacerdotal, nem em casa e nem na igreja. E as mulheres, através do movimento feminista, continuam subvertendo o seu papel. E quando nós temos o nosso contexto social hoje, estabelecendo os padrões de cultura, de filosofia do nosso tempo, dentro da igreja. Aqui nós estamos com problema. Porque o ensinamento nós acabamos de ver, que ele não depende de tempo e de cultura. Muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho mais o texto. Quais são as questões que a liberdade cristã deve considerar? Tem dois princípios. O primeiro princípio é a glória de Deus. Esse é o primeiro princípio. A glória de Deus. Então a pergunta que deve ser feita é: Deus será glorificado por meio daquilo que estou prestes a fazer? Essa é a pergunta para homem e mulher. Esse é o primeiro princípio que tem que ser preenchido. O segundo princípio é a necessidade do próximo. Claro, mas você precisa de... A liberdade cristã deve ser vivida não sendo escândalo desnecessário, mas antes sendo influência positiva de fidelidade ao Senhor, para judeus, gentios e para a igreja de Deus. Ou seja, dentro do nosso assunto, as mulheres cristãs devem usar sua liberdade não para subverter o seu papel, porque esse papel foi divinamente instituído dentro da igreja. Não usar da liberdade cristã para subverter seu papel divinamente instituído, exigindo a observância da tradição apostólica. Tá? Então, como que as mulheres podem exercer seus dons na assembleia, ou seja, no culto público, observando a tradição do véu, que é uma ordem divinamente estabelecida por Deus? No capítulo 11, qual que é o outro assunto que o texto fala? Da ceia. Muito bem. Nós, como cristãos, devemos participar da ceia? Sim. Nós somos obrigados a participar da ceia? Não. No mesmo capítulo, é uma instituição divina e um ensino apostólico para a igreja. O texto de Mateus não é um ensino apostólico para a igreja com relação à ceia, porque o contexto lá é judaico. Se não tivesse o texto de 1 Coríntios, essa instrução não era nossa. Essa instrução é dada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11. Então, se nós não temos dificuldade em aceitar as instruções do mesmo capítulo com relação à ceia, qual que é a dificuldade de aceitar no mesmo capítulo as mesmas instruções e tradições apostólicas a ser exercitada na igreja com relação ao véu? Aceita-se um pedaço e não aceita o outro, do mesmo capítulo, da mesma orientação. É obrigado
Não. Como não é obrigado a tomar ceia. Mas uma pessoa que não toma ceia, está indicando o quê? Não está submissa a Deus, não está em plena comunhão. Logo, não pode participar na adoração pública. E qual que é o indicador de que ela, a mulher, está em condições de participar da adoração pública? Que é uma demonstração de submissão dentro do plano exigido por Deus. Vamos seguir mais um pouquinho o nosso texto. Versículo 2. 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Existe uma ordem aqui. Um grande chapéu, Deus, Pai. Debaixo, um chapéu menor. Deus, Filho. Debaixo, um chapéu menor. O homem, debaixo, um chapéu menor. A mulher. Agora eu pergunto, Deus Pai, nas Escrituras, é ensinado como sendo mais do que Deus Filho? Não. A Escritura ensina que eles têm ministérios diferentes na Trindade Divina. O ministério de governo é do Pai. Nem por isso existe um atrito entre as duas partes da divindade. Da mesma maneira que o homem tem um papel sacerdotal e a mulher é auxiliadora do homem nesse papel sacerdotal. Da mesma maneira que o filho tem participação na divindade do Pai. Deixa eu falar um pouco. Quais são as principais visões que tem do véu hoje nos diversos grupos denominacionais? O maior é que as instruções apresentadas são culturais, locais e se aplicavam só àquela época. Essa é a posição adotada pela maioria. Só que isso daí morre, naufraga no exemplo que o próprio texto dá. Adão e Eva no Éden. Não está limitado nem a tempo nem a cultura. A outra posição. A outra posição trata Paulo como machista. Que toda a instrução que ele dá é preconceituosa em relação às mulheres. Essas são as igrejas liberais aonde o feminismo domina. A terceira posição. A terceira posição é aqueles que aceitam os ensinamentos e procuram obedecer com temor a Deus. Que é o que nós estamos tentando fazer. Olhar o ensinamento, entender e praticar. Simplesmente isso. Nada mais do que isso. As tradições apostólicas são inspiradas pelo Espírito Santo? São ou não são? Se são, qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Nós dizemos crer em uma série de coisas. Só que quando toca em alguns assuntos que nós não gostamos que seja daquela forma, a gente tem dificuldade. Quer ver um exemplo?
vívido que está aí em todas as igrejas? Divórcio e recasamento. Você pega todos os textos que falam de dureza de coração, todos, eu já fiz isso. Dureza de coração, vou lá. Ninguém tem a menor resistência com os textos. Desde quando chega naquele texto que fala que o divórcio é por causa da dureza do coração. Ali não é aceito. Ali não se aceita, porque está tocando na minha vida. E eu não quero que a minha vida seja do jeito que a Bíblia está falando. Aí a dureza do coração manda. É dessa maneira. Nós precisamos ver até onde vai a nossa leitura das Escrituras pelo nosso coração. É aqui que sempre está pegando o problema. Em qualquer assunto, gente. Você chega na Bíblia, o problema está no coração do homem. Não está no texto bíblico. Porque o texto bíblico é claro. Todos os relacionamentos, eles têm que observar dois princípios que estruturam toda a sociedade: autoridade e sujeição. Toda a comunidade só funciona como deve quando seus membros observam esses dois princípios: autoridade e sujeição. São dois princípios básicos que tem que ser observado aqui. São princípios de autoridade e de sujeição. Demonstrar a submissão. É um princípio que estrutura não só a igreja, a sociedade. Senão vira anarquia. Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Por quê? Porque como é uma demonstração feminina, como que o homem vai usar esse símbolo para ele? Ele está desonrando a cabeça dele, uma vez que Deus está dizendo que ele é a cabeça. Sendo que o véu é uma demonstração de submissão. Deixa eu abrir nesse texto aqui. Eu quero. Todo homem que ora ou profetiza, orar, profetizar quer dizer ler a Bíblia, tá? Tendo a cabeça, crânio, desonra a sua própria cabeça espiritual. A primeira cabeça é crânio. A segunda cabeça é espiritual. Versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça, crânio, sem véu, desonra a sua própria cabeça espiritual, porque é como se tivesse rapada. Por que ele está colocando a questão da cabeça rapada? Será que é por causa do contexto de Corinto? Não. O texto é autoexplicativo. Veja o versículo 6. Portanto, se a mulher não usa véu no culto para participar, demonstrando, nesse caso, que rape o cabelo. O que ele está querendo dizer? Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-se lhe usar o véu. Porque Deus deu o cabelo para a mulher, é uma glória da mulher o cabelo. Já que ela não quer usar o véu, então raspa a cabeça também, é isso que ele está dizendo.
Já que não quer participar, demonstrando a submissão, então já demonstra a sua revolta, já raspa o cabelo também. Essa doutrina é igual a questão do Brasil. Não. Mas não sabe por que usa, esse é o problema. Se você pedir para eles explicarem por que usa véu, eles não sabem explicar. Isso que eu estou explicando, todo esse contexto, toda a razão, se você pedir uma explicação deles, eles não vão ter. E essa doutrina que você está colocando agora? 5 anos. Sim. Agora você veio. Exato. Doutrina na igreja, caminhando. Porque eu não tinha entendido. E o que me chamou a atenção foi quando eu cheguei no texto de Timóteo, que falou do anjo da igreja. Eu não sabia que existia um anjo na igreja. Nós vamos chegar nesse texto. Não. Não é. É anjo mesmo. É anjo mesmo. Bom. Vamos lá. Mais um versículo. Versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Por que isso, meus irmãos? Quem foi criado primeiro? O homem. E a mulher foi criada da costela do homem. Mas aí, pastor, não há uma diferença entre o homem e a mulher? Está de uma desigualdade? Imagino eu, não sei. Não, você está imaginando. O texto não fala de desigualdade. O texto está falando da criação, está voltando lá no Éden. Da mesma maneira que Timóteo voltou no Éden, Coríntios está voltando no Éden, na criação. Por quê? O homem foi criado primeiro, e quando Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque certamente morrerás. Ele falou isso para quem? Tinha mulher nesse momento? Não tinha, a mulher foi criada depois. Quem é que é o porta-voz da palavra de Deus? O homem. A mulher foi criada depois. Então, foi eu, próprio do homem, porque ele já foi avisado antes, bem antes. Sim. É isso que eu estou falando. É um erro cometido lá e continua sendo cometido. Mas a mulher é agora do homem. Porque foi feita do homem. Da costela. 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Falando da costela. Muito bem. 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Agora está invertendo o papel, preste atenção, gente. O homem foi criado. Está dando um grau de importância para a mulher. Ela foi criada por causa do homem. O homem precisava de uma auxiliadora idônea. 10. Portanto, deve a mulher, por causa de quem? Trazer véu na cabeça, como sinal de demonstração de percebam. O grande problema para mim, qual foi? Nós temos que entender as escolas de orientação que nós recebemos. Eu era da igreja presbiteriana. Eu fui ensinado numa doutrina milenista. Daí eu entendi que não é milenista. Eu fui ensinado que batiza criança. Depois eu entendi que o significado do batismo não cabe para uma criança. Note, eu fui mudando as doutrinas. Depois, eu fui para a igreja congregacional. Na igreja congregacional, o batismo é aspersionista.
Aí eu entendi que o batismo é imersionista. Mudou o batismo. Tudo isso foi acontecendo gradativamente, onde fui tendo conhecimento dos textos e fui sendo moldado pelos textos. Só que quando eu chegava nesse texto, eu aprendi do sistema deles. Era costume da época, Corinto, devido àquele contexto de Corinto, aquela cultura, naquele lugar, naquele tempo, você está entendendo? Aonde o anjo, o mensageiro da igreja é o pastor. Só que tem um problema. E eu já mostrei aqui os diversos textos sobre anjos para vocês. Anjo é anjo. O contexto não está permitindo ser pastor. É anjo. Isso que eu não tinha compreendido, esse anjo aqui. Quando eu li o texto de Timóteo que falou do anjo da igreja, no caso disciplinar dos pastores, que outro dia eu pedi para o Ricardo ler o comentário bíblico. O que é o anjo? É a testemunha de Deus presente na igreja. E aqui nós chegamos diante da mesma testemunha. Aí, eu falei, espera um pouco. Se lá é o anjo, chega aqui tem um anjo, e aí? Como que fica essa questão do anjo? Esse é o versículo 10, né? Alguém está com a Bíblia de estudo aí? Está aí, Mônica? Lê para mim o comentário do versículo 10 embaixo. É? Vai lá, Levi. Ofendia os anjos que observaram a conduta dos cristãos nas reuniões da igreja. Isso. Então tem anjo que observa a conduta dos cristãos. Isso. Ele dá dois textos aí, mas tem muito mais. Aqui está a questão, gente. Qual que foi o gatilho que disparou minha cabeça? Anjo. Que até então eu estava tomando como certo aquele ensino. Só que quando chega aqui, daí eu falei, não, eu preciso verificar quais são os teólogos que estão por trás desse entendimento. Daí fui atrás. Charles Rae. Véu. Uso. Carlos Oswaldo. Véu. E mais outros 2 livros, com nomes em inglês, não sei pronunciar direito. Mais 2. Véu. São os 4 teólogos da mesma linha doutrinária que nós seguimos. 4. Não são da mesma escola, não são da mesma época, não, só que são teólogos que estudam o texto e anjo é anjo e véu é véu. E não está preso nem a tempo nem a cultura, nenhum deles. Nesse momento aqui que Paulo escreve as cartas, o Novo Testamento não existia. Não, estava sendo escrito. Por isso que tem a tradição apostólica, está entrando o ensinamento apostólico aqui. Então essa doutrina aí é criada por Paulo. Como apóstolo. Isso. Tradição apostólica. Exatamente. Não só essa doutrina. Todas elas, doutrina da igreja, 13 cartas são de Paulo. Até então, o que existia era... Não tinha igreja. Não, até então o que existia, assim como o Escritura de Deus, era o Antigo Testamento. Só antigo, exatamente. Mas essas doutrinas são pautadas do Antigo Testamento como base para... Como base, exato, é base. Sem menor dúvida. Por isso que ele não está preso a tempo e cultura. Porque os textos que são argumentados são textos da criação. Aí comenta o uso do véu na rua? Hã? Comenta
Não, é só na adoração pública, na Assembleia. Não tem véu na rua, não. E o que ele quis dizer quando ele falou que o cabelo foi tal? É que a palavra véu e mantilha no grego são palavras diferentes. Cabelo, mantilha e véu, véu, são palavras diferentes. Agora, quando você pega uma pessoa que quer negar o uso do véu, ela fala que mantilha e véu é a mesma coisa, e não é. Mantilha é uma palavra no grego e véu é outra palavra. Mantilha está se referindo ao cabelo, véu é véu. Então, toda a doutrina, a maior parte da doutrina foi proposta por Paulo. Então. Da doutrina cristã, a maior parte é. Tem uma pouca pequena participação de Pedro. Tem Pedro, tem de João, tem participação também. Mas a maior parte das cartas são paulinas. Mas tem uma coisa relacionada a Deus, comprometendo a observação do Levi? Como? O senhor disse que a doutrina é do Paulo. Não. É a parte de Deus, né? Por isso que perguntei da inspiração, e nós já estudamos apóstolo aqui, vimos que apóstolo é uma autoridade dada por Cristo, como se ele estivesse presente. Outra coisa, quando a mulher for lá em casa, ou num lugar fora da igreja, ela tem que usar o véu também? Olha, o texto está falando aqui na adoração do culto público. Tá? Porque em casa, ela não tem que fazer a demonstração de submissão, ela está sozinha, tá? Você está entendendo? Agora, no culto, na adoração pública, ela tem um papel. Porque nas celas, a igreja está fazendo toda terça-feira. Isso. Também. Porque nós temos que entender que esse conceito que nós temos de adoração, nós pegamos muito que veio do paganismo e do romanismo, aonde o prédio é a casa de Deus, e não é. A casa de Deus somos nós, que somos a habitação do Espírito Santo. Então, seja reunião numa casa, seja reunião numa garagem, como nós estamos, ou num prédio que o pessoal chama de templo, o templo é a pessoa, não é prédio. Tá? Então é um conceito que devemos ter. Pastor, mas eu não conheço o texto, mas o único texto que trata sobre o véu é esse, Coríntios? Esse. Então, aí não dá para entender que então, lá em Coríntios havia um problema do tempo, então foi direcionado para aquele momento ali? Essa é a explicação de quem defende que não depende do tempo e cultura, mas depende. Tem outras doutrinas que são tratadas em várias situações. Isso. Mas essa não. Não. Como a única instrução que nós temos para a ceia, para a igreja, é o mesmo texto, 1 Coríntios 11. Só tem essa orientação. Você está entendendo? É nesse ponto que eu citei. Se nós não temos problema com a ceia como única orientação, no mesmo texto está falando do véu como única orientação. No mesmo texto. Você está entendendo? Como nós não temos dificuldade em aceitar um reino milenar de Jesus na terra. Mas tem só um texto, Apocalipse. Você está entendendo? E esse é o ponto. O ponto da oposição é o seguinte: só tem um texto. Só que o mesmo argumento que eles usam, só tem um texto, é problemático. Por quê? Porque só tem um texto para ceia, eles aceitam. Mas tem só um texto para o reino milenar. Não aceitamos, porque somos amilenistas. E é um texto só. Tem só um versículo na Bíblia que fala corpo, alma e espírito. Eu não aceito corpo, alma e espírito, porque só tem um versículo que fala corpo, alma e espírito. Tem texto que fala do corpo, tem texto que fala da alma, tem texto que fala do espírito, mas um único texto que fala corpo, alma e espírito só tem um. Então não aceito, que são os dicotomistas. Vocês estão percebendo o distanciamento doutrinário nosso com os demais? Não é um ponto só. Nós somos tricotomistas, eles são dicotomistas. Nós somos milenaristas, eles são amilenaristas. Nós cremos nas tradições apostólicas, eles dizem crer, mas não seguem. Então, existe diferença grande.
Não é pequena, não, grande. E são vários pontos. Quanto mais a gente for cavando, vai vir nos pontos. O pessoal da congregação usa por qual sentido, então? Eles usam simplesmente porque tem esse texto falando. Só que se você pedir uma explicação, por que do véu? Eles simplesmente, porque está falando de véu, a gente usa. Agora, eu estou explicando por que está usando. Essa explicação eles não têm. Você está entendendo? É uma obediência cega. Está certo, mas sem entendimento. Não tem entendimento. Minha avó era da congregação. Quando foi perguntado se ia em casa, a minha avó sempre estava na minha casa. Todas as vezes que ela ia orar, na hora de deitar, ela ajoelhava no chão, do lado da cama, puxava a coberta em cima da cabeça e orava. Eu nunca vi ela orar de cabeça descoberta. Por que ela fazia isso? Ela nunca explicou. Você está entendendo? Então, eu estou dando a explicação do fato. Vamos seguir mais um pouquinho. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Colocou equilíbrio. A mulher é auxiliadora e idônea. O ministério que nós servimos a Deus no Senhor é ambos em conjunto. Porque a palavra submissão quer dizer submissão, na mesma missão. 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, para que o homem não se ensoberbeça, ele colocou equilíbrio aqui. Escuta, você é nascido de homem ou de mulher? Não, eu sou nascido de mulher, eu tenho mãe. Então. É isso que ele está dizendo. Tem mãe. Tudo vem de Deus. Então, tudo que está sendo apresentado aqui é uma questão do quê? De ministério, gente. Ele está falando de culto público, esse assunto. De adoração. E cada um tem um papel nesse serviço. Mas, volta de novo no 11. Todavia, a mulher é independente, o homem independente, porque ambos estão no mesmo serviço, adorando o mesmo Deus, no Senhor. Volta no. Obrigado. Então, aqui ele está colocando que tudo vem de Deus, e tudo é para Deus, para a glória de Deus, que é o primeiro princípio que eu apresentei. 13. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Diante de todas essas orientações apostólicas, ele está lançando mão da consciência do ser humano. É próprio. Se existe uma orientação, é próprio que faça isso. É uma questão que ele está levantando. Julgue entre vós mesmos. É próprio ou não é próprio? 14. Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Da mesma maneira que é glória para a mulher ter cabelo longo, é desonroso para o homem ter cabelo comprido. Mas por que a gente olha aqueles filmes antigos, os homens todos de cabelo comprido, Jesus de cabelo comprido? Porque é tudo baseado na cultura de Roma, onde os pintores pintavam os homens todos de cabelo comprido. Lembrando que esses pintores eram homossexuais. E sempre pegavam seus modelos, também efeminados, sempre com aquela carinha feminina. Isso. E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Então, a palavra mantilha é diferente. Mantilha é uma coisa, véu é outra coisa.
Encerrando. 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, não quer aceitar esse ensino, saiba que nós não temos tal costume, ficar discutindo. Nem quem? Igreja, no plural. Não é só a igreja de Corinto, que é costume da época naquele lugar? Não. É uma tradição apostólica para as igrejas de Deus. Tá aí. É obrigado? Não. É obrigado a participar da ceia? Não. É obrigado a usar véu? Não. É obrigado a batizar? Não. Mas para participar da adoração do culto público, tem que ser batizado, tem que participar da ceia e tem que usar véu. Como em todas as igrejas de Deus. Quando eu vi isso daqui, meus irmãos, vocês não sabem como é difícil, não é colocar um ensino para vocês, isso é de menor. É o reflexo que isso vai ter. Do meio onde eu venho, lá de Atibaia, Palavra da Vida, instruções mesmo em Mogi das Cruzes, onde eu sou filiado, lá não usa véu. E o posicionamento meu vai ser só paulada e crítica. Vocês não vão ficar, mas eu vou escutar. Mas só que eu estou tranquilo com isso. Eu estou convencido pela palavra de Deus que é isso. E apresentei para vocês exatamente o que está no texto. Da mesma maneira como eu tive que ter mudanças na minha doutrina escatológica, no meu entendimento de batismo de criança, no meu entendimento de forma de batismo, no meu entendimento da adoração do culto público. Aqui, nós vimos a questão da padronização feminina na adoração. Outro dia nós vimos a questão da padronização da liderança masculina. Que é outro ponto que nós temos que fazer questão de ser mantido. Porque aí fora está valendo tudo. Tem pastor em terceiro casamento, não é nem no segundo, certo? Tem padrões doutrinários inexistentes. A Bíblia é só plataforma de argumento, a coisa roda à vontade do jeito que quer. As pessoas são faladas aí fora e são... Não podemos aceitar isso de forma nenhuma. São orientações, são marcas da igreja que precisam ser seguidas à risca. E não terminou aqui não. Vai até o capítulo 14, tem mais coisa para a gente ver. É que nesse ponto nós não vemos a questão do véu, vai além disso, tem outras questões ainda para ser vistas. Vai até o capítulo 14, as orientações do culto público. Ok? Não terminou aqui não, nós vamos seguir, porque tem mais orientações para nós procurarmos praticar na igreja. Amém? Ok. Vamos ficar em pé. Muito bem. Homens, vocês concordam com a padronização dos homens? É? Muito bem. Então, Levi, represente os homens. Vamos pegar o casal ali. Mônica, represente as mulheres. Homens e mulheres têm papel. E aqui nós não estamos para fazer clubinho, não. É culto. É adoração. Vamos fazer isso com temor. Amém? Por favor.
Senhor, diante da tua palavra, Senhor, que acabamos, Senhor, de aprender, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, nos dando entendimento, Senhor, nos dando sabedoria, Senhor, e principalmente, Senhor, que eu possa estar jogando, Senhor, submissão, Senhor, à tua palavra, submissão aos homens, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos guiar, Senhor, nos orientar, Pai, que o nosso eu possa diminuir, Senhor, e que o Senhor possa a cada dia crescer mais, Senhor, cada um de nós, Pai. Nos mostre, Senhor, o caminho que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Nos oriente, Senhor, nos guie, Senhor, e que possamos, Senhor, ser servos primeiros, Senhor, diante da tua missão, Senhor, diante da tua mão, Senhor. Eu te peço, te oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça a cada dia sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que nos consola, nos ensina e nos guarda até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? A quarta-feira, eu acho que não foi falado uma casa? Ainda não. Precisamos de uma casa